Um avô ausente tem a inesperada oportunidade de conhecer o neto pela primeira vez. Mas ao chegar ao restaurante, seu coração para. Diante dele está Elisa, o amor de sua vida que ele jamais esquecerá. Que segredos do passado estão prestes a mudar tudo? Roberto se olhou no espelho enquanto ajeitava o nó da gravata com as mãos trêmulas. O reflexo deu-lhe a imagem de um homem de cabelos grisalhos, com um rosto que escondia ou tentava esconder décadas de decisões que agora pesavam sobre seus ombros. Ele suspirou profundamente. Aquela noite foi diferente. Naquela noite, o passado finalmente bateu à sua porta. Já se passaram anos desde que seu relacionamento com o filho se rompeu. As lembranças de sua partida abrupta e as discussões que os separavam continuavam a assombrá-lo, principalmente nas noites silenciosas, quando a solidão era sua única companhia. Mas agora, esse mesmo filho fez um gesto inesperado. Uma mensagem com um convite para conhecer seu neto, Samuel, que ele nunca tinha visto. Roberto aceitou, embora a decisão o enchesse de emoções contraditórias. Como você pode consertar algo tão quebrado? Ao se preparar para partir, ele não pôde deixar de refletir sobre os anos perdidos e como o orgulho e as decisões precipitadas o levaram a esse ponto. Ele havia sido um homem de sucesso nos negócios, conhecido por sua determinação e caráter forte, mas no fundo, sabia que havia falhado no que realmente importava. Sentado na cama, com o convite nas mãos, ele deixou sua mente vagar pelos momentos felizes de sua juventude. Ele pensou em Elisa, a mulher que já foi o centro de sua vida, e em como as decisões dela também arruinaram esse amor. Embora ele não pensasse nela há décadas, essa lembrança tomou conta dele como uma onda inesperada. O que teria sido dela? Será que ela havia encontrado a felicidade que ele não podia lhe oferecer? Afastando esses pensamentos, Roberto se concentrou no imediato. Conhecer o neto era uma oportunidade que ele não podia desperdiçar. Era como se o destino lhe desse uma segunda chance. Uma pequena brecha na barreira do tempo para se reconciliar com seu passado. Antes de partir, ele tirou uma foto antiga do filho quando ele era pequeno. Talvez Samuel se pareça com ele, pensou ela, enquanto seus dedos percorriam ternamente a moldura. Ele guardava a foto no bolso da jaqueta como um amuleto, uma lembrança do que estava prestes a enfrentar. A viagem até o restaurante foi silenciosa. A cidade parecia mais fria naquela noite. Ou talvez tenha sido o seu próprio nervosismo que o fez perceber tudo com mais intensidade. Ao chegar, Roberto parou por um momento em frente à porta, respirando fundo para acalmar a ansiedade. Ele não conseguia se lembrar da última vez que sentiu tanto medo e, ao mesmo tempo, uma leve esperança que brilhou em algum canto do seu coração. Com um passo lento, ele entrou no restaurante. O zumbido caloroso da conversa e o tilintar suave dos copos o saudaram. A atmosfera era aconchegante, mas a atenção deles estava voltada para outra coisa. Era hora de enfrentar tudo o que ele havia deixado para trás. Traduzido do espanhol para o português, www.onlinedoctranslator.com. Roberto sentou-se a uma mesa perto de uma janela, de onde podia ver a rua iluminada pelas luzes amarelas dos postes. Enquanto esperava, ele não pôde deixar de se sentir dominado por um turbilhão de emoções. Já fazia tanto tempo que ele não se sentava com alguém de sua família que aquele lugar, embora aconchegante, lhe parecia estranho. O restaurante tinha um ambiente acolhedor e familiar, com o burburinho das conversas e das risadas enchendo o ar. As paredes decoradas com pinturas antigas e estantes de madeira deram um toque nostálgico. Roberto, porém, mal prestou atenção aos detalhes. Sua mente estava ocupada com pensamentos sobre seu filho e neto. Ele se permitiu imaginar como seria Samuel. Ele ficará tão inquieto quanto seu pai quando era criança? Será que ele vai me olhar com curiosidade ou desconfiança? Pensou enquanto brincava com uma colher de metal sobre a mesa. Perguntas giravam em sua cabeça, aumentando sua ansiedade. Para se distrair, olhou para os casais e famílias ao seu redor. Um jovem casal ria enquanto partilhava uma sobremesa, enquanto, noutra mesa, um grupo de amigos brindava animadamente. Tudo parecia tão simples e natural para os outros. Mas para Roberto, cada minuto de espera era uma lembrança das décadas perdidas. De repente, seu olhar parou em uma figura do outro lado do restaurante.
Era uma mulher de cabelos castanhos claros, presos em um coque simples, que estava sentada de costas para ele. Havia algo em sua postura, no modo como inclinava a cabeça ao falar, que parecia estranhamente familiar. Seu coração acelerou e, por um momento, ele esqueceu o nervosismo inicial. Eliseu. Esse nome passou por sua mente como um sussurro, como se o vento o tivesse trazido de algum canto de sua memória. Não poderia ser ela, pensou ele, balançando a cabeça para clarear o pensamento. Era impossível. Depois de tantos anos, quais eram as chances de encontrá-la naquele lugar? E ainda assim, algo dentro de si lhe disse para olhar novamente. Incapaz de resistir, ele olhou para ela mais de perto novamente. Embora a distância e os anos jogassem contra ele, a forma como mexia as mãos ao falar, o leve virar da cabeça ao ouvir, eram detalhes que ele reconhecia. Roberto sentiu uma coceira no peito, um misto de surpresa, nostalgia e algo que não conseguia identificar. De repente, a mulher virou-se ligeiramente, deixando o rosto parcialmente visível. Foi o suficiente para que uma torrente de lembranças inundasse a mente de Roberto. Elisa, a mulher que marcou tão profundamente a sua vida, estava ali sentada, tão perto e tão distante ao mesmo tempo. Ele ficou parado, segurando a colher com força, como se isso pudesse ancorá-lo na realidade. Sua mente estava tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez tenha sido alguém parecido, uma simples coincidência. Mas em seu coração, ele sabia que não era. As vozes no restaurante pareciam desaparecer à medida que os seus pensamentos o arrastavam para outro tempo, outro lugar, onde Elisa era o centro do seu mundo. Uma onda de as emoções percorreram-no. Alegria, dor, arrependimento e uma inesperada centelha de esperança. À medida que o tempo passava, Roberto percebeu que aquele encontro não era apenas uma reunião de família. Algo mais estava prestes a mudar em sua vida, e embora ele não soubesse exatamente o que, sentia que não poderia ignorar. Roberto não conseguia desviar o olhar. Embora as dúvidas continuassem a atingir sua mente, cada gesto, cada movimento daquela mulher o convenceu mais de que era Elisa. A Elisa que amou com uma intensidade que nunca conseguiu repetir. A Elisa que se tornou a maior e si de sua vida. Seu coração batia forte, mas ele também sentia um peso no peito. Se realmente fosse ela, o que isso significava? Você estaria disposto a conversar com ele? Ele guardaria ressentimento pelas decisões que os separaram? Tantos anos se passaram e o tempo tinha o hábito de transformar as pessoas, de apagar ou, às vezes, aprofundar feridas. Enquanto tentava processar o que viu, seus pensamentos o arrastaram para o passado. Era impossível não lembrar a primeira vez que a viu, num parque repleto de flores primaveris. Ela estava sentada em um banco, lendo um livro com um sorriso calmo no rosto. Naquele momento, Roberto sentiu que o mundo parou. Com o tempo, essa ligação tornou-se algo mais profundo, mais forte, algo que ele acreditava ser inquebrável. Mas a vida tinha outros planos. A sua ambição e vontade de construir um futuro levaram-no a tomar decisões que o distanciaram de Elisa. Quando lhe foi oferecido um emprego em outra cidade, ele aceitou sem pensar muito, convencido de que ela o compreenderia e eventualmente o seguiria. Mas Elisa não fez isso. Sua vida, suas raízes estavam ali, e Roberto não sabia como lidar com aquele conflito. O que começou como pequenas discussões terminou numa separação inevitável. Ele balançou a cabeça, tentando voltar ao presente. Este não era o momento de se perder em memórias. Elisa estava ali, do outro lado do restaurante, e a possibilidade de se aproximar o enchia de apreensão. Mas havia algo mais que o deteve. O jovem que estava sentado com ela. O menino, na casa dos 20 anos, parecia confortável na companhia dela, rindo com ela, como se compartilhassem um vínculo especial. Quem foi? Um filho? Um sobrinho? A ideia de que Elisa tinha constituído família durante a sua ausência atingiu-o com uma pontada de ciúme e tristeza, embora soubesse que não tinha o direito de sentir isso. Enquanto lutava contra suas emoções, Roberto sentiu um lampejo de esperança inesperada. Talvez este encontro não tenha sido uma coincidência. Talvez, depois de tantos anos de arrependimento e perguntas sem resposta,
o destino lhe oferecesse a oportunidade de encerrar aquele capítulo, ou mesmo de reescrevê-lo. Ele olhou na direção deles novamente, tentando decidir o que fazer. Por um lado, ela temia que a aproximação pudesse abrir velhas feridas, tanto para ela quanto para ele. Por outro lado, ele sabia que, se não fizesse isso, provavelmente passaria o resto da vida se perguntando o que havia acontecido. Elisa ergueu os olhos por um momento, e embora parecesse não tê-lo visto, Roberto sentiu como se o tempo tivesse parado novamente. Aquele brilho em seus olhos, aquele calor de que ele tanto se lembrava, ainda estava lá, intacto apesar dos anos. As emoções o dominaram. Ele sabia que estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar tudo. E embora o medo o envolvesse, ele também sentiu um estranho conforto. Afinal, não é todo dia que o passado lhe dá uma segunda chance. Roberto respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções que o invadia. Após alguns momentos de hesitação, ele decidiu agir. Lentamente, ele se levantou da cadeira, ajeitou a gola do paletó e começou a caminhar em direção à mesa onde Elisa estava. Cada passo parecia prolongar o tempo, como se o mundo estivesse conspirando para aumentar o seu nervosismo. Quando estava a poucos metros de distância, Elisa virou a cabeça casualmente e, de repente, seus olhares se encontraram. O tempo pareceu parar. Os olhos dela, aqueles mesmos olhos que uma vez o olharam com tanto amor, reconheceram-no instantaneamente. Uma expressão de surpresa apareceu em seu rosto, seguida por uma mistura de emoções difíceis de decifrar. "Roberto?", perguntou ela, quase num sussurro. "Olá, Elisa", ele respondeu, tentando ao máximo manter a voz calma. O jovem que estava sentado ao lado dela olhou para eles com curiosidade, alheio à intensidade do momento. Elisa sentou-se lentamente, como se ainda não conseguisse acreditar no que via. Roberto percebeu que suas mãos tremiam um pouco, e isso o emocionou mais do que esperava. "É inesperado ver você aqui", disse Elisa, recuperando a compostura. Roberto assentiu, sem saber explicar a coincidência daquele encontro. Antes que pudesse responder, o jovem levantou-se, quebrando o momento de tensão. "Vovó, quem é ele?", perguntou o garoto com um misto de curiosidade e cautela. "Avó." Essa palavra ressoou na mente de Roberto, esclarecendo parte do enigma. Elisa deu um breve sorriso ao jovem antes de se virar para Roberto. "Roberto, este é o Samuel", disse ele com um calor que eu não esperava. Depois, olhando para o menino, acrescentou: "Samuel, este é o seu avô." O mundo de Roberto balançou por um instante. Ela não imaginava que o jovem com quem Elisa dividia a mesa fosse seu próprio neto. Ele olhou para Samuel com atenção, notando os traços familiares em seu rosto. O formato dos olhos, o gesto do sorriso. Era como olhar para o filho numa versão mais jovem. "Samuel", Roberto disse com a voz ligeiramente embargada. O jovem olhou para ele com certa curiosidade, mas também com reserva. Ele não parecia chateado, mas havia algo em sua expressão que revelava uma tentativa de compreender a situação. Roberto, por sua vez, sentiu uma torrente de emoções. Alegria, culpa, nervosismo. "Esperei muito tempo para conhecê-lo", continuou Roberto, lutando para controlar a voz. Samuel assentiu levemente, mas não disse mais nada. Elisa, percebendo a tensão no ambiente, interveio gentilmente. "Samuel, por que você não nos pede mais alguma coisa para beber?", sugeriu apontando para o bar do restaurante com um sorriso. O jovem entendeu a dica e levantou-se sem protestar. Quando ele se afastou, Elisa olhou novamente para Roberto, desta vez com um misto de nostalgia e cautela. "Achei que nunca mais veria você", disse ele com uma voz que carregava um traço de tristeza. "Eu também não esperava isso, Elisa", respondeu Roberto. "Mas estou feliz por estar aqui." A conversa foi pausada por alguns segundos, enquanto ambos tentavam processar o rumo inesperado que a noite havia tomado. Elisa brincou nervosamente com um pingente que usava no pescoço, e Roberto o reconheceu na hora. Era o mesmo colar que ele lhe dera tantos anos atrás. "Você ainda tem?", ele murmurou, incapaz de esconder sua surpresa. Elisa olhou para ele e, por um breve momento, a barreira do tempo pareceu desaparecer. Samuel voltou para a mesa com 3 copos na bandeja
interrompendo momentaneamente a troca de olhares entre Roberto e Elisa. Ele colocou os copos na frente de cada um deles e sentou-se novamente, olhando para o avô com renovada curiosidade. Então, Samuel começou, quebrando o silêncio. Você é realmente meu avô? A pergunta foi direta, mas não havia nenhum traço de reprovação em seu tom. Pelo contrário, parecia uma mistura de fascínio e cautela. Roberto sorriu, embora um tanto tímido. Sim, Samuel, eu sou seu avô. Lamento não estar presente antes. Samuel olhou atentamente, como se tentasse decifrá-lo. Elisa permaneceu em silêncio, permitindo que iniciassem uma conversa que ela sabia ser importante para ambos. Meu pai não fala muito sobre você, admitiu Samuel, encolhendo os ombros. Só sei que você morou longe por muito tempo. Roberto assentiu, aceitando o comentário com resignação. Ele sabia que o filho não lhe dera um lugar na vida de Samuel e não podia culpá-lo. É verdade, eu estava longe, muito longe. Mas eu gostaria de mudar isso, se você me permitir, disse Roberto com uma sinceridade que surpreendeu até a si mesmo. Samuel ficou pensativo por alguns segundos. Ele não parecia chateado, mas também não tinha certeza de como responder. Finalmente, ele assentiu com um leve sorriso. Acho que podemos tentar. Sempre quis saber mais sobre minha família. As palavras de Samuel encheram Roberto de esperança. Não foi uma aceitação completa, mas foi um começo. Elisa, que até então permanecera em silêncio, soltou um suspiro quase imperceptível, como se compartilhasse do alívio de Roberto. O que você gosta de fazer, Samuel? Roberto perguntou, tentando se aproximar do neto. O jovem pareceu relaxar com a pergunta e começou a falar dos seus interesses. Estudava engenharia, era apaixonado por filmes clássicos e tinha um interesse especial pela música, embora confessasse que não era particularmente bom a tocar nenhum instrumento. Enquanto ouvia, Roberto não pôde deixar de notar os pequenos gestos de Samuel que o lembravam de seu próprio filho quando era jovem. A maneira como ele movia as mãos ao falar, o brilho em seus olhos quando mencionava algo que o entusiasmava, eram reflexos de uma parte de sua família que ele pensava ter perdido para sempre. E você? Samuel perguntou de repente. O que você gostaria de fazer? A pergunta o pegou de surpresa. Ele não estava acostumado com alguém, especialmente alguém tão jovem, se interessando por ele daquele jeito. Bom, acho que agora gosto de pensar em tudo que quero recuperar, respondeu Roberto, com um sorriso melancólico. Já me dediquei muito ao trabalho no passado, mas ultimamente, acho que prefiro passar mais tempo com as pessoas que importam. Samuel assentiu, embora parecesse processar o comentário com cuidado. Elisa, por sua vez, continuou a observá-los com um leve sorriso, como se estivesse aproveitando aquele pequeno momento de conexão entre duas gerações com que tanto sonhou. Meu pai sempre diz que você é muito teimoso, disse Samuel com uma risada leve, quebrando a tensão. Roberto juntou-se à risada, surpreso pela forma como o comentário, embora simples, o fez sentir-se novamente parte de algo. Acho que você está certo, ele admitiu, mas acho que isso pode ser uma coisa boa, não é? Samuel riu de novo e, pela primeira vez, Roberto sentiu o muro entre eles começar a desmoronar. O tempo pareceu parar enquanto os três compartilhavam o momento e, embora as palavras fossem simples, cada troca era repleta de significado. Roberto sabia que, mesmo ainda, havia um longo caminho a percorrer, mas pela primeira vez em anos, ele sentiu que estava indo na direção certa. Quando Samuel se levantou para ir ao banheiro, Elisa e Roberto ficaram sozinhos pela primeira vez, desde o reencontro inesperado. A atmosfera mudou, tornando-se mais íntima e carregada de emoções não expressas. Elisa olhou pela janela, brincando com a borda do copo. Eu não esperava ver você esta noite, Roberto, disse ela finalmente, com voz calma, mas firme. Nem eu, Elisa, respondeu ele, com um tom que refletia surpresa e vulnerabilidade. Mas aqui estamos. Elisa assentiu, sem tirar os olhos da janela. O que te trouxe aqui? Ele perguntou, embora a má resposta parecesse óbvia. Meu filho. Ele me convidou para conhecer Samuel. Sabe, nunca vi isso antes, admitiu Roberto, revelando o peso da culpa que carregava. Já se passaram muitos anos, murmurou Elisa, olhando para ele.
Seus olhos estavam cheios de algo difícil de definir. Um misto de tristeza, resignação e algo mais. Talvez um vestígio de afeto enterrado no tempo e nas feridas. Roberto respirou fundo antes de responder. Muitos anos. E não há um dia que eu não me arrependa de tudo que deixei para trás. Elisa olhou para ele em silêncio por alguns segundos, como se avaliasse a sinceridade de suas palavras. Então ele olhou para o pingente em volta do pescoço. Você ainda tem... Roberto disse apontando para o pequeno colar que ela girava entre os dedos. Nunca consegui me livrar dele, admitiu Elisa, embora sua voz carregasse um tom de melancolia. Isso me lembrou de uma parte da minha vida que era especial. Roberto sentiu o coração encolher. Esse colar foi um presente que ele lhe deu em um de seus aniversários, quando ainda acreditavam que passariam o resto da vida juntos. Sempre pensei que você teria jogado fora, disse ele com um sorriso tímido, tentando aliviar o momento. Pensei nisso, respondeu Elisa, abrindo um leve sorriso que desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. Mas há coisas que, por mais que queiramos, não podemos esquecer. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não desconfortável. Era como se ambos entendessem que as palavras não poderiam abranger tudo o que sentiam. Roberto aproveitou a pausa para olhar para ela com atenção. Apesar dos anos, Elisa ainda tinha aquela elegância serena que sempre o cativou. Sinto muito por tudo o que aconteceu, disse ele finalmente, quebrando o silêncio. Elisa olhou para ele com os olhos ligeiramente semicerrados, como se tentasse decidir se acreditava ou não. Você se arrepende de ter me deixado ou se arrepende do que perdeu depois? Ela perguntou francamente, fixando o olhar nele. A pergunta o desarmou. Ele não esperava essa clareza, mas entendeu que era justo. Sinto muito por ambos, ele respondeu honestamente. Eu fui egoísta. Achei que ele estava tomando a melhor decisão para nós, mas agora vejo que ele só pensava em mim. Elisa não respondeu imediatamente. Seu olhar suavizou um pouco, mas ainda havia uma parede entre eles que não seria fácil de quebrar. Samuel parece curioso para conhecer você, disse ele, mudando de assunto, embora seu tom ainda estivesse carregado de emoção. Espero que você esteja preparado para o que isso implica. Farei todo o possível para estar à altura disso, respondeu Roberto, com uma determinação que Elisa não podia ignorar. Antes que pudessem dizer mais alguma coisa, Samuel voltou, interrompendo a conversa. Elisa se endireitou e recuperou o sorriso calmo, enquanto Roberto se perguntava o quanto mais conseguiria consertar naquela noite. A tensão no ar era palpável quando Samuel se sentou novamente. Embora o jovem parecesse não notar o peso do que havia acontecido entre Roberto e Elisa durante sua ausência, Roberto sentia que seu coração continuava batendo forte, como se as palavras não ditas com Elisa estivessem se acumulando dentro dele. Elisa, com sua capacidade de administrar emoções, mudou o assunto para algo mais leve, mas Roberto sabia que havia chegado a hora de falar do passado. Eu não poderia continuar adiando. Samuel, você poderia nos dar mais um momento? Roberto perguntou, com um tom gentil, mas firme. Samuel, embora um tanto surpreso, assentiu. Claro. Vou pedir outra sobremesa, disse ele, levantando-se com um sorriso. Quando Samuel se afastou, Roberto voltou sua atenção para Elisa, que o observava com um misto de expectativa e cautela. Temos que conversar sobre o que aconteceu, disse Roberto diretamente, quebrando qualquer tentativa de evasão. Elisa soltou um suspiro profundo. Para que serviria, Roberto? Perguntou ele, embora não com severidade, mas com resignação. O passado não pode ser mudado. Eu sei, ele admitiu, mas eu sempre carreguei isso. Tenho me perguntado repetidamente como poderia ter feito as coisas de maneira diferente. Elisa olhou para o pingente como se procurasse a resposta nele. A decisão não foi só sua, Roberto. Nós dois seguimos caminhos diferentes e talvez tenha sido o melhor. Robert balançou a cabeça. Talvez tenha sido o melhor para você, mas para mim foi o maior erro da minha vida. Elisa ergueu os olhos, surpresa com a franqueza de suas palavras. Por que você diz isso agora? Ele perguntou como se estivesse tentando se proteger do que sabia que estava prestes a ouvir. Roberto respirou fundo antes de responder. Porque nunca deixei de te amar. As palavras ficaram suspensas no ar. Elisa olhou para ele,
como se procurasse sinais de mentira em seu rosto, mas não encontrou nenhum. Roberto, ele começou, mas sua voz falhou. Eu sei que não posso apagar o que aconteceu, Elisa, mas também não posso fingir que não sinto o que sinto, continuou ele, com uma intensidade que não conseguia controlar. Elisa respirou fundo, tentando se recompor. O que tínhamos era lindo, Roberto, mas também acabou. E enquanto uma parte de mim ainda se lembra do que é bom, a outra se lembra da dor. E se não tiver que acabar assim? Roberto perguntou, quase num sussurro. Elisa olhou para ele com tristeza, mas antes que pudesse responder, Samuel voltou para a mesa com um prato nas mãos. O que eu perdi? Ele perguntou com um sorriso, alheio à carga emocional que flutuava entre eles. Elisa, sempre serena, voltou a colocar a máscara da serenidade. Nada importante, Samuel. Estávamos apenas relembrando algumas coisas do passado, disse ele, enquanto Roberto tentava recuperar a compostura. Mas a questão ainda estava lá, latente no ambiente, aguardando o seu momento de ser respondida. A atmosfera à mesa era uma mistura de aparente calma e emoções contidas. Samuel, alheio à profundidade da conversa anterior, retomou seu lugar e começou a falar sobre sua universidade e seus planos futuros. Roberto ouvia com atenção, mas uma parte dele ainda estava imersa em pensamentos sobre Elisa e tudo o que acabavam de compartilhar. Finalmente, movido pelo desejo de honestidade, Roberto decidiu se abrir com o neto. Ele olhou diretamente para Samuel, sentindo que aquele era o momento certo. Samuel, quero lhe contar uma coisa, disse ele com um tom sério, mas caloroso. O jovem olhou para ele com curiosidade, deixando a colher de lado. Elisa, que havia permanecido em silêncio, também voltou sua atenção para Roberto, visivelmente inquieta. O que houve, vovô? Samuel perguntou intrigado. Roberto tomou um gole de água para ganhar tempo e organizar seus pensamentos. Então ele falou com calma. Há muitos anos antes de seu pai nascer, houve alguém que teve um impacto profundo em minha vida. Essa pessoa era sua avó Elisa. Samuel franziu a testa, claramente confuso. O que você quer dizer? Vocês dois... Começou, mas parou ao olhar para Elisa, que permaneceu em silêncio. Sim, Samuel. Elisa e eu estivemos juntos por muito tempo. Éramos mais que amigos, mais que colegas. Nós nos amamos profundamente, mas as coisas não saíram como esperávamos, disse Roberto, num tom que misturava nostalgia e arrependimento. Elisa desviou o olhar para a janela, claramente animada, mas sem intervir. Samuel, por sua vez, pareceu processar a informação. Então, vocês eram um casal? Ele finalmente perguntou, com um ar de descrença. Roberto assentiu. É assim que é. Este colar que sua avó está usando, ele continuou apontando para ele, foi um presente que dei a ela em um de nossos aniversários. Representava a promessa de um futuro juntos. Samuel olhou para o pingente com novos olhos, como se agora tivesse um significado completamente diferente. Elisa, que até então evitava falar, finalmente interveio. Samuel, o que seu avô diz é verdade, mas a vida nos levou por caminhos diferentes, embora sempre tenhamos carregado essa época em nossas memórias. Elisa falava com uma serenidade que Roberto sabia que ela achava difícil manter. Samuel, ainda absorvendo o que acabara de ouvir, recostou-se na cadeira, olhando para os dois com um misto de espanto e respeito. Eu nunca teria imaginado algo assim, admitiu, dirigindo-se aos dois. Roberto decidiu aproveitar para falar diretamente com o neto, de coração. Samuel, quero que você entenda uma coisa. Todos cometemos erros na vida e, às vezes, esses erros nos afastam das pessoas que mais amamos. Mas também aprendemos e, se tivermos sorte, a vida nos dá a oportunidade de alterar o que pudermos. Samuel olhou para ele atentamente, como se absorvesse cada palavra. Você acha que esta é sua chance? Perguntou ele, com uma franqueza que surpreendeu Roberto. É, Samuel. Com você, com sua avó, com essa família que eu nunca deveria ter abandonado. Elisa suspirou profundamente, emocionada com a sinceridade de Roberto, mas sem demonstrar plenamente o que sentia. Samuel, por sua vez, pareceu relaxar um pouco, como se finalmente começasse a aceitar a complexidade da história que estava descobrindo. Bem, vovô,
disse Samuel com um leve sorriso. Acho que é sempre um bom momento para começar de novo. Roberto sentiu um enorme alívio. Aquela centelha de compreensão nos olhos de seu neto era tudo que ele precisava para reafirmar sua decisão de não deixar escapar esta segunda chance. Elisa, embora silenciosa, também soltou um pequeno sorriso, como se começasse a ver uma luz em meio às sombras do passado. A atmosfera à mesa havia se transformado. As emoções que antes pareciam pesadas agora fluem com mais naturalidade, como se a troca sincera entre Roberto, Elisa e Samuel tivesse quebrado uma barreira invisível. Pela primeira vez em muito tempo, Roberto sentiu que estava começando a consertar os pedaços quebrados de seu passado. Samuel, intrigado com a história que ouviu, deixou de lado a postura reservada. Agora ele olhava para o avô com um misto de curiosidade e admiração. "Vovô, como foi tudo isso para você?" perguntou Samuel, quebrando o silêncio com uma franqueza inesperada. "Quero dizer, perder alguém tão importante e depois ficar longe da família por tanto tempo." A pergunta, embora direta, não trazia tom de reprovação, mas sim de genuína curiosidade. Roberto olhou para ele com um leve sorriso, embora seus olhos refletissem o peso da resposta. "Foi difícil, Samuel. Muito difícil", admitiu ele com um suspiro profundo. "Durante anos tentei me convencer de que havia tomado as decisões certas. Eu pensei que o sucesso em minha carreira justificaria os sacrifícios que fiz. Mas com o tempo, percebi que estava errado." Elisa, que permanecera em silêncio, observou-o com atenção. Embora não tenha dito nada, seu olhar mostrava um misto de empatia e nostalgia. "Às vezes, quando você percebe seus erros, é tarde demais para corrigi-los." Roberto continuou. "Mas agora, sentar aqui com vocês dois me dá uma esperança que não sentia há muito tempo." Samuel assentiu lentamente, absorvendo as palavras do avô. "Acho que todos cometemos erros, certo?" disse o jovem com uma sabedoria que surpreendeu os dois adultos. "Mas também acredito que há sempre uma forma de avançar, mesmo que não possamos mudar o passado." As palavras de Samuel ressoaram em Roberto, enchendo-o de um misto de orgulho e alívio. "Você tem razão, Samuel," ele respondeu com um sorriso sincero. "O importante é o que fazemos com as segundas chances que a vida nos dá." Elisa interveio pela primeira vez na conversa, num tom suave, mas firme. "O tempo não espera por ninguém, Roberto. Mas às vezes, se tivermos sorte, isso nos permite curar," disse ele, olhando brevemente para o pingente em seu pescoço, antes de voltar sua atenção para Samuel. "E acredito que você, Samuel, faz parte dessa cura para nós dois." Samuel sorriu, visivelmente emocionado com as palavras da avó. "Bem, se isso for verdade, então quero ajudar no que puder," disse ela com uma determinação juvenil que encheu Elisa e Roberto de um calor inesperado. Por um momento, os três ficaram em silêncio, compartilhando uma conexão que ia além das palavras. Foi como se cada um refletisse sobre o que representava esse encontro. Uma oportunidade de reconstruir o que estava perdido, de encontrar um novo propósito. Por fim, Roberto falou com tom calmo, mas determinado. "Elisa, Samuel, quero que saibam que farei todo o possível para recuperar o tempo perdido. Eu sei que não posso mudar o passado, mas posso estar aqui agora para você." Elisa olhou para ele com um misto de ceticismo e esperança, como se quisesse acreditar em suas palavras, mas ainda tivesse medo de se machucar. "Isso vai depender de você, Roberto," respondeu ele, num tom não áspero, mas realista. "As palavras são um bom começo, mas serão as suas ações que mostrarão se você está realmente pronto para mudar." Roberto assentiu, aceitando o desafio implícito em suas palavras. Samuel, por sua vez, parecia satisfeito com a honestidade entre os três. O momento foi simples, mas cheio de significado. Elisa e Roberto se entreolharam e, embora não tenham dito mais nada, ambos entenderam que aquele reencontro era mais que uma coincidência. Foi uma chance de curar e, talvez, de começar de novo. A noite avançava e o restaurante começava a esvaziar aos poucos. Porém, na mesa onde Roberto, Elisa e Samuel compartilharam o tempo, o ambiente ainda era caloroso, carregado de emoções que não tinham pressa em se dissipar. Para Roberto, o encontro foi mais que uma reunião familiar. Foi uma porta aberta para um novo começo. Samuel, cheio de entusiasmo juvenil, falou novamente, quebrando o silêncio.
Vovô, você acha que poderia me ensinar mais sobre a nossa família? Gostaria de saber como era meu pai quando era pequeno e também sobre você. Roberto sorriu, emocionado com o interesse do neto. Claro, Samuel. Há muitas histórias que posso contar para vocês. Alguns são divertidos, outros nem tanto. Mas todos fazem parte de quem somos. Samuel assentiu com um sorriso. Para ele, conhecer o avô significou preencher um vazio que ele nem sabia que existia. Elisa os observava com uma expressão serena, como se o simples fato de vê-los juntos bastasse para lhe dar paz. Roberto, interveio Elisa em tom suave, quero que você saiba uma coisa. Este encontro não foi fácil para mim. Roberto olhou para ela, atento, sabendo que suas palavras tinham um peso especial. Eu sei, Elisa, e estou grato por você estar aqui, por ter permitido que isso acontecesse. Elisa respirou fundo, como se tentasse reunir as palavras certas. Apesar de tudo, estou feliz por ter feito isso. Samuel merece ter você na vida dele, e eu acho... talvez fosse algo que eu precisava também. Roberto sentiu um nó na garganta. Ele esperou anos para ouvir algo assim e, embora soubesse que ainda havia muito a fazer, essas palavras foram um passo importante. Elisa olhou diretamente para ele, com uma sinceridade que não demonstrara durante toda a noite. Isso não significa que está tudo resolvido, Roberto, mas significa que estou disposto a tentar, por Samuel e por nós. Roberto assentiu, incapaz de falar por um momento. Sua voz, quando finalmente saiu, era suave, mas firme. Elisa, não posso mudar o passado, mas prometo que farei o que for preciso para mostrar que posso ser alguém em quem você confia novamente. Elisa deu-lhe meio um leve sorriso, daquele que ela tanto sentia falta. Embora o tempo e as circunstâncias os tivessem separado, naquele momento Roberto sentiu que algo dentro dela começou a ceder. Samuel, sem saber do simbolismo que pairava no ar, interveio com o seu entusiasmo característico. Então, avô, quando nos veremos de novo? Roberto riu, apreciando a leveza que Samuel trouxe ao momento. A qualquer hora, Samuel. Este é apenas o começo. Elisa também riu baixinho, enquanto pegava sua bolsa e começava a juntar suas coisas. Acho que é hora de ir, pessoal. Foi uma longa noite, disse ele com um olhar significativo para Roberto. Os três se levantaram da mesa e, ao saírem juntos do restaurante, Roberto sentiu algo que não sentia há anos: esperança. Na entrada, Samuel se despediu do avô com um forte abraço, prometendo que ligaria para ele em breve. Elisa, por sua vez, parou um momento antes de entrar no carro. Boa noite, Roberto, disse ela, e embora seu tom fosse formal, o olhar que lhe lançou carregava uma promessa silenciosa. Boa noite, Elisa, respondeu ele, sabendo que as palavras que não eram ditas falavam mais do que as que eram. Enquanto os observava partir, Roberto ficou alguns minutos sob a luz quente do poste, refletindo sobre o ocorrido. Pela primeira vez em anos, ele sentiu o peso do seu passado começando a diminuir. Havia muito trabalho a fazer, muitas feridas a curar, mas também havia um caminho pela frente. Um caminho para a redenção, para o reencontro com a família e, quem sabe, para um novo capítulo com Elisa. Com um sorriso sereno, Roberto caminhou até seu carro, levando consigo uma promessa que fez a si mesmo: aproveitar todas as oportunidades que lhe restassem para corrigir o passado e construir um futuro mais próximo de quem amava. A história de Roberto nos ensina que nunca é tarde para corrigir os erros do passado e nos reconectar com aqueles que amamos. Às vezes o destino nos dá uma segunda chance, mas cabe a nós aproveitá-la. O que você teria feito no lugar dele? Você teria ousado enfrentar seus arrependimentos e buscar a reconciliação? Reflita sobre seus relacionamentos e pergunte-se se há alguém com quem você deveria dar o primeiro passo. Clique no vídeo que aparece na tela para continuar esta emocionante jornada de autodescoberta e aprendizagem. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras que farão você refletir sobre a vida e suas decisões. Vejo você no próximo vídeo.